E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Canal DPA Matemática. Dando sequência à série de vídeos sobre funções, o assunto desse vídeo é muito simples, é muito fácil, é um algoritmo que você já conhece. São dois exemplos que eu vou mostrar na lousa, portanto, vai ser um vídeo bastante rápido e simples. A gente vai falar sobre a análise do gráfico da função afim. Você já sabe que a função afim tem como gráfico a representação de uma reta. Essa reta pode ser crescente ou pode ser decrescente. O que é que determina se ela vai ser crescente ou decrescente? Outra coisa, ela vai ser crescente assim devagar ou ela vai ser crescente bem íngreme? Também vamos ver isso. Mais um detalhe, do que se trata um negócio chamado coeficiente angular. Pois é. O vídeo vai ser curto, mas é um conteúdo que você já viu em equação do primeiro grau. Portanto, o algoritmo vai se repetir, tá bem? Se você gostar, dê like no vídeo, se inscreva no canal, tá bem? Bora para a lousa. Bom, tá aí, gente. Na lousa está o tema da aula de hoje, né? Análise do gráfico da função afim. Você já sabe que a função afim tem essa cara, né? F de x é igual a x mais b. Você pode escrever esta mesma frase dessa maneira. Y é igual a ax mais b, porque nós batemos bastante nessa tecla em vídeos passados sobre esse conceito. F de x é igual a y. Para fazer a análise do gráfico de uma função afim, você precisa dar nome aos elementos que estão aqui nesta frase matemática. Quem são esses elementos? Bom, o B é o meu termo independente. Você se lembra disso? Ótimo. O X é a famosa variável, ou seja, incógnita, o valor que eu estou procurando. E o destaque dessa aula é o coeficiente A, que recebe o nome de coeficiente angular. Porque o ângulo da reta, você deve se lembrar que a reta é o formato do gráfico de uma função afim, o ângulo que essa reta vai se apresentar, vai mostrar dentro do plano cartesiano, está diretamente ligado, ao valor de A. Então, aqui do ladinho, olha, se o A for maior do que zero, ou seja, se o A for positivo, a reta vai ser crescente. Sempre crescente. Ou seja, a cara do gráfico da função vai ser assim, ó, uma reta crescente. Não importa se ela passa na origem, ou mais para baixo, ou mais para cima. Qualquer ponto do plano cartesiano, essa reta vai ser crescente, ou seja, conforme aumenta o valor de x, aumenta o valor de y. A outra situação é para o A negativo, para o A menor que zero. Então, olha, se este coeficiente for negativo ou menor que zero, então a minha reta será decrescente. Ou seja, a reta que representa a função afim vai ter essa cara aqui, ó. Para a reta decrescente, quanto maior o x, menor, opa, assim, ó, menor vai ser o y. E tem mais um detalhe que eu vou demonstrar aqui agora nesse restinho de lousa que ficou para vocês. Se você tiver, por exemplo, esta função, ó, f de x é igual a meio x. Essa outra aqui, ó, f de x é igual a x. E a última,
f de x é igual a 2x. Nesses casos, quanto valem os coeficientes a? Olha, nesse primeiro caso, o a vale meio, né? Porque ó, é ax, portanto, a vezes x. Nesse outro caso, o a vale 1. Toda vez que não tiver nenhum número, nenhum coeficiente associado à variável, é porque ali tem um número 1, porque isso aqui é uma multiplicação. E nesse último caso, o a vai valer 2. Então, dando um exemplo, como é que fica este gráfico? Como é que fica este gráfico? E como é que fica este gráfico? Obviamente, isso é só um exemplo que você pode depois, na prática, confirmar. Se o A, que se chama coeficiente angular, for baixo, meio, 1/3, 1/4, a inclinação, ou seja, o ângulo dessa reta, vai ser baixo. Então, ela pode ter uma cara assim, ó, um ângulo baixo. Se for 1, ou seja, o ângulo vai aumentando. Se aqui para meio é assim, em 1, ela pode ter essa inclinação. Obviamente, para 2, uma inclinação maior. Ou seja, quanto maior o valor de A, mais inclinada, ou por assim dizer, mais em pezinha, vai ficar a reta que representa essa função, ou seja, o gráfico dessa função. Por isso que recebe o nome de coeficiente angular. Então, olha, o coeficiente A, ele pode determinar se a reta será crescente, se a reta será decrescente, se ela vai estar mais deitadinha ou vai estar mais em pezinha. Menos inclinada, mais inclinada. Ok? Como o objetivo da aula é dar um resumão, você pode testar isso em exercícios da sua própria apostila, do seu próprio livro. Tá ok? Muito bem. E agora, a outra parte desse conteúdo vai vir na próxima tela. Vamos lá, mudar de tela? Ainda na análise do gráfico da função, a gente tem esse conhecimento aqui, ó, esse conteúdo. Raiz ou zero da função. A pergunta é a seguinte: o que é a raiz de uma função ou o que é o zero de uma função? Olha, são sinônimos esses termos dentro da matemática. A raiz de uma função é o valor de x que torna a função zero. Ó, que zera a função. Preciso corrigir aqui, ó. Que zera a função. Ou seja, é o valor de x que vai fazer com que o valor de y seja zero. Você pode descobrir isso de duas maneiras. Você pode executar o algoritmo ou você pode usar essa dica. Eu vou fazer 2 exemplos agora de como executar esse algoritmo. Então, eu quero descobrir qual é o valor de x para que essa função y valha zero. Então, no lugar do y, o que eu vou fazer? Vou colocar zero. Então, como é que vai ficar isso aqui? X sobre 2 menos 4 igual a zero. Olha só, quando eu zero o y, sobra só o x aqui para eu isolar. Então, vou jogar o menos 4 no segundo membro. X sobre 2 igual a menos 4, vai para lá, 4. 2 que está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, x igual a 8. O que isso quer dizer? Que 8 é a raiz, ou o zero dessa função. Porque se você jogar 8 nesta lei aqui, nesta função, o y vai dar zero. Verifica comigo, ó. Y é igual a x sobre 2 menos 4. Y é igual a, se o x é igual a 8, fica 8 sobre 2 menos 4. Ora, 8 sobre 2 é 4. E 4 menos 4 é 0. Y igual a 0.
Então, a gente diz que o 8 é a raiz dessa função. Você pode fazer este raciocínio, que é bem rápido, ou você pode cortar caminho, indo direto nessa dica de algoritmo. Fazer para x menos b sobre a e para y igual a zero. Então, eu vou escrever aqui do lado. Menos b sobre a e zero. Da onde veio esse zero? Do fato que eu preciso de um x que zere a minha função. Menos b sobre a será quem? Bom, o b, no caso aqui, é menos 4. Menos b vai ficar menos 4. Dividido por a. Quanto vale o a aqui? O a vale meio, conforme nós já mencionamos. Então, fica menos 4, dividido por meio para os valores de x e 0 para os valores de y. Ora, menos 4 é 4. 4 dividido por meio e 0. Você deve se lembrar que o seu professor já te disse isso aqui, olha. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Ó. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Porque daqui você vai ter, olha, divisão de fração. Conserva a primeira, inverte a operação, inverte a segunda. Conservar a primeira é 4, vezes o inverso da segunda, 2 sobre 1. 4 vezes 2, 8 sobre 1, que é o próprio 8. Surgiu quem? O par ordenado 8 e 0, conforme a gente já tinha visto aqui, ó. X igual a 8 e y igual a 0. Ok? Mais um exercício na próxima tela, só que eu vou partir desse algoritmo primeiro, ó, dessa dica, e depois eu resolvo para você ver que, de fato, funciona dos dois jeitos. Vamos lá? Então, vou começar pelo algoritmo menos b sobre a e 0. Daqui eu tenho o quê? Bom, vamos determinar os valores desses coeficientes. Nesta segunda função, o a vale 2, ó, tá aqui, o b vale 3. Então, menos b sobre a vai dar menos 3 sobre 2 e 0. Então, quem é a raiz dessa função? Menos 3 meios. Porque quando eu jogar menos 3 meios na função, o y vai dar igual a 0. Vamos verificar se isso é verdade, ó. Y igual a 2x mais 3. Y é igual a 2 que multiplica x. O x é menos 3 meios. Então, menos 3 meios mais 3. Y vai dar 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. Sobre 2, mais 3. O y vai ficar menos 6 dividido por 2 é menos 3, mais 3, e menos 3 mais 3 é 0. Então, apareceu, de fato, 0 para y e menos 3 meios para x. Ok, pessoal? Então, pessoal, resumidamente, a análise do gráfico da função tá tudo aí que você viu nesse vídeo, né? Agora é só você fazer exercício para relembrar, porque você viu o mesmo algoritmo na equação do primeiro grau, lá pelo 7º ou 8º ano. Se você tiver dúvida, assista o vídeo mais de uma vez. Se a dúvida persistir neste ou em qualquer outro assunto da matemática, você vai encontrar um e-mail na descrição do vídeo para me contatar. Tchau, gente. Até a próxima.